Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Depois de uma apresentação dessa mostrando os meus as minhas origens, vamos dizer assim, a gente fica até um pouco mais despreocupado, né? Mas o coração fica tenso, porque quando a gente vai falar sobre Deus, sobre a palavra, a gente precisa ter temor e tremor, né? E Jesus falou sobre algo muito pertinente, né? Os dias, eles são maus. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. A gente vê que às vezes eu sou igual o pastor Josias. A gente vê que desde o início, desde a criação, Deus ele estabeleceu um plano, um propósito para cada um de nós, e o diabo ele tem tentado desfazer desses planos, ele tem tentado usurpar a presença de Deus. Isso começou com ele lá no céu, tentando ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus nos céus, e de lá para cá, o diabo nunca parou de tentar impedir os planos de Deus para nós. Ele começou lá com Adão e Eva, fazendo-os pecar, levando-os a pecar, e ali se iniciou um grande projeto, um grande plano da parte de Deus para nós. E esse projeto ele se baseava na promessa de que Deus mandaria um que esmagaria a cabeça da serpente, e que esse Cristo que viria, ele seria da linhagem de Davi. Ele viria da descendência de Davi. E o diabo, por vários momentos, por várias situações que nós vamos ver, ele tentou impedir que esse Cristo chegasse até nós. E o texto que eu quero ler hoje vai falar um pouco sobre isso, que é em 2 Reis 11. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Reis 11, no versículo 1. Vai falar um pouco sobre mais um desses planos do diabo em tentar mudar a vontade de Deus e tentar impedir que um propósito maior fosse alcançado. Em 2 Reis 11 diz o seguinte: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Aí eu queria que vocês pulassem lá para o verso 20. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. Vocês estudaram já alguns capítulos anteriores, e a gente vê que a Atalia era a esposa do rei Jeorão de Judá, e tinha um filho chamado Acasias. E aí eu acredito que vocês estudaram no capítulo anterior, onde Jeú, levantado por Deus, ele vai lá e faz juízo na casa de Acabe. Ele mata toda a descendência de Acabe, homens, conforme já tinha uma profecia vinda do profeta Elias, depois Eliseu, falando: olha, eu vou dar cabo da sua casa, porque vocês mataram os meus profetas, vocês levaram o meu povo a adorar Baal, então a sua descendência ela vai ser exterminada. E a gente vê Deus executando esse juízo através de Jeú. E aí a gente cai aqui no capítulo 11, onde a mãe de Acasias, que também foi morto por Jeú, ela decide
se aproveitar dessa situação para usurpar o trono de Judá. E é interessante não, é trágico, que a rainha Atalia, ela manda matar todos os filhos de Acazia e toda a linhagem de Davi. E isso incluiu os netos dela. Isso incluiu a parentela dela por parte de Acazias, o filho. Aí a gente começa a ver que era um negócio muito diabólico, muito tenebroso, quando uma avó manda executar os seus próprios netos e os seus parentes para que ela pudesse usurpar o trono de Deus. A verdade é que Deus, em todos os momentos, Ele tem sempre uma escapatória para o propósito dele, para os planos dele. A gente sempre ouve falar, os planos de Deus não podem ser frustrados. E a gente vai ver isso aqui na prática. Os planos de Deus, eles nunca foram frustrados e nunca serão frustrados. Mesmo na situação mais adversa que a gente venha passar, ou que o povo de Deus venha passar. É interessante como Deus, Ele sempre levantou homens e mulheres capazes, dispostos, disponíveis, para que, através desses homens e mulheres, o propósito dele fosse estabelecido, fosse concretizado. Vocês lembram de Moisés? Moisés nasceu e aí o faraó falou assim: olha, eu quero que matem todas as crianças. E aí Deus levantou duas parteiras. Falou assim: olha, nós não vamos matar. E Deus, através de Moisés, já estava começando uma história muito grande com o povo de Israel, com o povo de Deus. E naquele momento, aquelas duas mulheres, elas decidiram desobedecer ao faraó. Elas correram risco de vida. E ali elas mantiveram Moisés vivo. E Moisés, depois vocês vão lembrar, Moisés foi usado por Deus para libertar o povo lá do Egito. Nós vemos a própria rainha Esther sendo levantada por Deus quando Amã intentou acabar com os judeus. Mais uma vez o diabo ele se levantou na história para frustrar os planos de Deus para o povo de Deus. E isso não tem sido diferente nos nossos dias, não. Não tem sido diferente na nossa realidade, aqui em Brasília, em torno, Brasil, mundo. O diabo ele tem se levantado. Na verdade, eu até costumo brincar, né, que o diabo ele sempre está de pé. Tem gente que fala que o diabo está furioso. Não, ele sempre está furioso, ele sempre está de pé. Mas nos dias atuais nós temos visto um grande plano diabólico para destruir o povo de Deus, para destruir a família, para destruir os nossos filhos. E a única certeza que eu tenho é que Deus há de levantar homens e mulheres tementes, capazes, esforçados, com coragem para combater o diabo, para combater o pecado. E nós vemos aqui que Deus levantou duas pessoas, que era o sacerdote Joiada e a sua esposa Jeoseba. É algo muito lindo quando a gente começa a ver o trabalhar de Deus numa situação tão trágica. Joás, que era o filho de Acazias, era bebê, estava lá no meio, lá onde estavam sendo mortos os outros irmãos dele, os outros filhos de Acasias. E Jeoseba se levanta com muita coragem e vai lá e furta ele, pega escondido, antes que os soldados, antes que os capitães vão lá e matem ele. E aí o contexto vai falando que eles escondem Joás na casa, no templo, em algum local, numa câmara, e lá ele fica durante 6 anos. 6 anos ele está escondido. E talvez a rainha Atalia ela tinha conseguido conquistar os seus objetivos. E o ponto que nós temos que entender é que não era apenas um simples reinado que tinha sido usurpado. É preciso a gente lembrar que essa rainha Atalia, ela era filha de Acabe e de Jezabel. E dificilmente viria alguma coisa boa de Acabe e Jezabel, né?
E a Jezabel, a gente viu que ela levou o povo de Deus, o povo de Israel, a adorar Baal. Ela matou muitos profetas. E Atalia queria fazer a mesma coisa em Judá, com o povo de Judá. Ela era idólatra, adoradora de Baal, e ela queria fazer a mesma coisa. E a gente vê pelo contexto que o povo não estava feliz, o povo não estava alegre, não estava, porque como ela era uma idólatra, e ela já tinha matado a descendência, a linhagem real, a linhagem de Davi, então o povo estava sob um jugo de pecado, um jugo de escravidão. Mas Deus tinha levantado essas duas figuras, o sacerdote Joiada e a sua esposa Jeoseba. Talvez nós, se estivesse naquele contexto, teríamos muito medo de se opor a uma rainha que era filha de Acabe, que era filha de Jezabel. Talvez nós, nos colocando naquele contexto, se encaixando naquele contexto histórico, talvez nós teríamos medo. Talvez a gente nem fizesse nada. Talvez a gente falasse assim: não, Deus pode levantar outro, não eu. E a pergunta que Deus faz para nós é: eu posso contar com você ou eu preciso levantar outro? Eu posso contar com você para se opor à rainha Atalia? Trazendo para nós: eu posso contar com você para se opor ao império das trevas? Eu posso contar com a sua coragem, com a sua audácia de ir lá e resgatar o ferido, resgatar o enfermo, resgatar o pecador, tirar ele lá do meio das trevas? É a pergunta que Deus faz para nós, porque Deus, ele sempre nos chamou para um propósito. Deus sempre nos chamou para algo, não apenas material, mas para uma guerra que ela é travada no campo espiritual. E se ela é travada no campo espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, estar à disposição desse Deus. E nós precisamos estar amparados por esse Deus. Nós precisamos estar com as armaduras de Deus, que tanto nos protegem, quanto também nos dá a oportunidade de atacar o inimigo. E a gente vê que o sacerdote Joiada, ele foi muito inteligente, porque ele pegou Joás e colocou ele no templo, numa câmara, num quarto, em algum lugar no templo. Ele sabia que a rainha Atalia não iria entrar lá, porque ela era uma idólatra. Ela iria no templo de Baal. E por isso ele ficou lá cuidando de Joás durante 6 anos. Aí eu pergunto: o que será que aconteceu durante esses 6 anos lá? A gente sabe, a psicologia também fala que o caráter da criança é formado aí até mais ou menos uns 6, 7 anos. E durante 6 anos, o sacerdote Joiada, junto com a sua esposa Jeoseba, eles estavam ensinando, instruindo o pequeno Joás para um propósito grande, um propósito que traria, um propósito que ia trazer uma restauração para o povo de Judá. Enquanto o diabo estava achando que havia obtido a vitória, aqui Deus estava trabalhando no oculto, no secreto. É algo muito, muito lindo, muito extraordinário. Quando muitas vezes nós estamos passando por provas, por dificuldades, e nós não sabemos mais o que fazer, é nesse momento que nós temos, como Jesus falou, entrar no nosso quarto e no secreto, derramarmos diante da presença de Deus, pedimos uma capacitação, pedimos um revestimento, para que nós estejamos prontos no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia da prova. Sem um revestimento do alto, sem um revestimento espiritual, sem um embasamento bíblico, sem conhecimento de Deus, dificilmente nós teremos bons resultados. E o sacerdote, ele sabia disso. E por conta disso ele pensou: eu vou instruir essa criança primeiro no caminho que ela deve andar. Eu vou apresentar Cristo, até porque os pais dele, Acasias, o avô, eles eram idólatras, eram ímpios.
sacerdote, eu acredito que dia após dia, junto com a sua esposa, ele ia lá, explicava e mostrava a lei, e falava das grandes maravilhas de Deus para o povo. E chegou um momento onde ele estava pronto, o caráter dele estava formado, a personalidade dele estava formada. E aí foi um momento onde Deus diz para o sacerdote, no texto não diz que ele diz, né? Mas eu estou inferindo que Deus falou: olha, chegou a hora da restauração, chegou a hora, porque o sofrimento do justo, ele não é para sempre. O sofrimento nosso como cristão, ele não é para sempre. As nossas provas e lutas, elas não são para sempre, elas não são eternas. O povo estava passando por um pesado jugo, o povo estava triste. Nós lemos esse último versículo, versículo 20, onde que o povo se alegrou quando a rainha foi morta. Então isso mostra que o povo estava triste, abatido, sem esperança. E agora não temos mais a linhagem real, a linhagem de Davi para substituir essa rainha. Não temos mais. Então agora nós estamos debaixo dessa linhagem de Acabe e vai continuar essa vida pecaminosa. Talvez o povo tinha perdido as esperanças, mas como eu falei, Deus sempre levanta um homem ou uma mulher para que o propósito dele se cumpra. Deus nunca deixou o povo dele abandonado ao esmo, sem uma expectativa, sem Deus nunca deixou o povo ao acaso. Nós sempre fomos tratados por Deus e ao mesmo tempo protegidos pelo nosso Deus. Amém. E aí nós vemos aqui, o sacerdote então faz lá, chama, depois desses 6 anos, ele chama os capitães, ele chama os generais, chama os soldados da guarda e apresenta, leva eles para o templo, faz uma aliança com eles, mostra o menino e fala: olha, nós precisamos colocar esse Joás no trono, porque a ele pertence esse trono, por direito pertence. E nós vemos que, olha como que Deus é lindo, né? Pensa, se não fosse a vontade de Deus, se não fosse a providência de Deus, talvez quando o sacerdote levou aqueles guardas, aqueles capitães e mostrou o menino, se não fosse a providência divina, talvez o sacerdote morreria ali na hora, porque o que queriam falar? Isso é traição. Nós estamos com a nossa rainha, mas Deus ele já estava trabalhando. E como que Deus trabalhou? Deus trabalhou justamente na dificuldade que eles estavam passando. O povo estava longe de Deus, o povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo levado a cultuar Baal, o povo não tinha mais a sua liberdade, e Deus usou esse momento adverso para trabalhar no coração deles, para que Deus trouxesse uma restauração e o coração deles estivesse aberto, estivesse pronto para receber. Muitas vezes nós estamos na nossa vida tão confortável, tão boa, uma vida tão legal, onde não nos falta nada, e é nesse momento que nós nos esquecemos de Deus, porque nós confiamos na nossa força, nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos nos nossos bens, confiamos na nossa saúde, e muitas vezes Deus vai lá e permite uma adversidade. E foi o que aconteceu com aquele povo. Durante 6 anos eles não tiveram paz e alegria. Durante 6 anos eles foram provados, eles foram testados. E aí quando o sacerdote Joiada faz esse acordo, todos os capitães dos generais se alianciam com ele. Mas não, nós vamos proteger esse rei. E o texto depois vai contar que ao proclamarem Joás rei, todo o povo se alegrou, eles gritaram: viva o rei! E protegeram o rei. E a rainha Atalia, ao ouvir aquilo, foi lá no templo verificar o que estava acontecendo. E chegando lá, ela viu que Joás era vivo ainda.
E naquele momento, os planos do diabo foram frustrados. Naquele momento, tudo aquilo que o diabo intentou em acabar com a linhagem de Davi, com a linhagem messiânica, tinha sido frustrado. A gente vê que o diabo, ele não para, né? Mais na frente a gente vai ver o diabo tentando novamente impedir que o Cristo venha. E aí ele não consegue. Ele faz o quê? Olha, matem todas as crianças que nasceram aí na Judéia. Mais uma vez o diabo tentou. Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Jó, ele fala assim: olha, bem sei que tudo podes, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza de que o Deus que nós servimos é o Deus que cumpre aquilo que Ele disse, mediante a sua palavra. É o Deus que nos deu a certeza, a convicção de que mandaria o Messias, mandaria o Cristo, e esse Cristo ele viria para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para isso ele se manifestou. E nós somos os seus servos, somos os seus discípulos, e nós precisamos batalhar juntos contra as obras do diabo. Nós precisamos trabalhar juntos, embasados nessa palavra, para que nós possamos, depois da vitória, como nós lemos, todo o povo da terra se alegrou, a cidade repousou. Mas é importante a gente saber que não basta apenas a gente tirar a rainha Atalia e colocar o rei Joás. Não basta apenas eu vir à igreja. Como a Kelinha falou no início, não basta apenas eu trazer a minha oferta, o meu sacrifício, se o meu coração está longe. Não basta. E o que o sacerdote faz? Olha, nós já destituímos a rainha Atalia, nós já empossamos Joás como rei. Agora é necessário que haja uma aliança. É necessário que a gente refaça a aliança que Deus tem trazido desde de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, que de Abraão viria uma grande nação, uma grande descendência, e Deus ele cumpriu essa promessa. O povo saía, o povo se voltava para os ídolos, o povo pecava, mas Deus mantinha a aliança dele intacta, firme. E aqui o sacerdote ele traz essa realidade novamente. Olha, existe uma aliança que foi feita com esse povo, existe uma aliança que foi feita com vocês. Vocês querem essa aliança novamente? E ali naquele momento eles fazem uma aliança entre o povo, entre o rei, entre todo o povo e Deus. E a aliança era o quê? Eles, aquele povo, eles seriam de Deus. Eles adorariam a Deus, eles se voltariam para Deus, eles se arrependeriam dos seus pecados, eles iriam praticar o que a lei mandava, eles iriam fazer conforme o que Deus determinava. Nós precisamos reaver a nossa aliança, nós precisamos restaurar a nossa aliança. Porque muitas vezes nós até já tiramos algumas coisas, já tiramos alguns reis, alguns ídolos do nosso coração, mas ainda não fizemos uma aliança, ainda não nos comprometemos de forma genuína. E sem uma aliança verdadeira, é impossível que você consiga cumprir, consiga corresponder aos propósitos de Deus para vocês. É necessário que as nossas vidas elas sejam um reflexo dessa palavra. É necessário que as nossas vidas elas sejam um espelho de tudo aquilo que Deus nos ordenou, nos ensinou e nos exigiu. A nossa vida ela precisa refletir Cristo.
Quando nós não refletimos Cristo, nós somos como aquela casa que você constrói e aí vem o vento, vem a tempestade e ela cai. Esses dias falando com um amigo, olha, o seu problema é porque você vive construindo a sua casa na areia, e toda semana ela cai, toda semana eu estou aqui conversando com você. Quando nós não firmamos a nossa casa, quando nós não temos base, o primeiro vento que vem derruba. Se o sacerdote Joiada ele não tivesse feito essa aliança com o povo, em pouco tempo o povo iria se desviar. E depois vocês vão ver nos outros capítulos que infelizmente isso aconteceu novamente. Mas enquanto o sacerdote Joiada estava vivo e orientava o rei Joás e orientava o povo, eles se mantiveram firmes no compromisso. Porque quando há um homem justo, quando há um homem temente a Deus, ele consegue levar toda uma geração a ser temente a Deus. Agora, quando esse homem se desvia dos caminhos, se desvia do propósito de Deus, ele leva toda uma nação a perecer. E é por isso que a gente está num contexto, numa guerra política, onde a gente fala muito sobre isso. Nós precisamos orar pelos nossos políticos para que eles tenham temor a Deus. Porque eles tendo temor a Deus, vai ser bem mais fácil a provisão de Deus vir para as nossas vidas. E nós cremos que Deus ele tem um propósito a ser realizado ainda nas nossas vidas. Eu creio que Deus ele nos chamou para algo que ainda há de acontecer. Se estamos vivos, é porque ainda tem coisa para fazer, ainda tem lenha para queimar. Enquanto ainda temos vida, enquanto ainda temos saúde, Deus ele está contando conosco. Deus está contando conosco. Mas é preciso que haja uma disposição de caráter, uma disposição de espírito. É preciso que haja uma renovação diária da nossa aliança com Deus, para que a gente se distancie da idolatria, para que a gente se distancie dos pecados, para que a gente não ache normal o mundo que nós estamos vivendo, para que a gente não ache normal o diabo tentar seduzir os nossos filhos, seduzir as nossas crianças e achar isso muito normal. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos destronar o diabo de qualquer trono que ele esteja aí. Nós precisamos derrubar os altares. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus. Um dos outros pontos que o sacerdote fez foi o que? Olha, depois de ter feito a aliança com o povo, depois de ter feito a aliança com o rei, depois de ter feito a aliança com Deus, eles foram lá e derrubaram todos os altares de Baal, derrubaram os templos de Baal. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa geração. Nós podemos fazer muito. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença aqui na Canangolândia, em Brasília, Águas Claras, Taguatinga, no Ocidental, no Lugão, onde quer que estejamos, nós podemos fazer a diferença. A partir do momento em que nós estivermos dispostos, prontos, disponíveis e com o nosso coração inclinado a obedecer, nós teremos coragem, a coragem que Jeoseba teve. Nós teremos a coragem que o sacerdote Joiada teve. Nós teremos a disposição de lutar contra o império das trevas. Porque Cristo já venceu por nós. Cristo já nos garantiu a vitória. E seria muito fácil a gente falar vitória terrena, eu tenho meu carro, minha casa. Não, isso daí vai passar, isso daí é passageiro. Nós temos a vitória porque Ele nos resgatou do império das trevas.
e nos levou lá para o reino do seu Filho Jesus, com amor, com luz, com alegria. Essa é a maior vitória que nós temos. E se nós já experimentamos dessa vitória, se nós experimentamos desse reino, é nosso dever levar para os outros. É nosso dever levar Cristo para o perdido. Porque através das nossas vidas, outras vidas serão alcançadas, outras famílias serão saradas, serão curadas. E Deus, nessa noite, chama você para um propósito, para o cumprimento de um propósito que já foi estabelecido por Ele. E te digo mais, se você não se dispor para esse propósito, não tem problema. Os planos de Deus não vão se frustrar por conta da sua omissão. Os planos de Deus não vão se frustrar por conta da minha omissão. Mas é melhor estar do lado vencedor do que do lado perdedor, né? Glória a Deus. Verdade. Talvez ali os amigos da rainha pensaram: nós ganhamos, nós vencemos. Nós exterminamos agora toda a possibilidade que vinha dessa linhagem de Davi. Nós vamos implantar aqui aquilo que Acabe de Jezabel fez lá em Israel, nós vamos fazer. A verdade é que Deus, Ele tem um escape para nós. Deus, Ele tem a solução para o conflito. Deus tem a resolução dos nossos problemas. E tudo depende da nossa comunhão e intimidade com Ele. Eu queria que vocês ficassem em pé. Graças a Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos dos planos de Deus, da aliança que Deus fez conosco. Muitas vezes nós nos esquecemos de tudo que o povo de Israel passou, de tudo que aconteceu para que chegássemos até aqui. As perseguições, elas não vão parar, elas não pararam, elas não vão parar. Durante a história, muitos se levantaram para exterminar a descendência de Davi. E ele trazendo para nós, muitos se levantaram para exterminar a descendência de Cristo, porque nós nascemos nele, nós somos novas criaturas nele, e agora nós somos um com Ele, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, nós fazemos parte agora dessa mesma família. E o diabo, ele se levantou por muitas vezes. Vocês lembram de Nero, em Roma? Tentou exterminar ali o cristianismo, e depois vários outros se levantaram. Talvez hoje, na nossa questão atual, não sejam mais os Neros visíveis que estão queimando os cristãos, mas o diabo tem usado pessoas, usado políticos, usado autoridades para corromper a nossa fé e para nos matar espiritualmente. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque enquanto estivermos aqui, nós teremos levantes do diabo. Enquanto estivermos aqui, o diabo, ele tentará destruir a nossa descendência. Ele tentará destruir a nossa família cristã. Ele tentará destruir os nossos lares. Enquanto estivermos aqui, ele estará se levantando para nos derrubar. E nós precisamos estar sempre com a nossa aliança forte, fortalecida. Nós precisamos estar com os nossos corações voltados para Deus. Para que quando o diabo intente chegar, o tombo dele seja grande. Os planos dele sejam frustrados. E o propósito de Deus, o plano de Deus para você, para mim, seja cumprido, seja realizado. Amém, pastor José?
Graças a Deus. Vamos orar pedindo que Deus fortaleça a nossa mente, os nossos corações, e que a gente seja como o profeta Isaías. Eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Eu habito no meio de homens pecadores, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas eis-me aqui. Eu quero ser útil para o teu reino. Eu quero resgatar vidas. Eu quero fazer a diferença onde quer que eu esteja, me opondo contra os reis, rainhas, contra todo aquele que se levanta contra a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos orar nesse momento. Peço apoio do pastor Joel, do pastor Levi, do pastor Jacó, demais irmãos. Vocês são Joseba, vocês são como esses homens de Deus do passado que tiveram a responsabilidade de proteger os Joás. Então, queremos que Joiada e Joseba estão aqui no mesmo espírito, né? Os homens de Deus, as mulheres de Deus verdadeiramente comprometidos em proteger o propósito de Deus. Isso é pleno de significado. E nós vamos orar nesse momento. Peço que você feche seus olhos para fazer essa oração de compromisso de que a sua casa, a sua família, na repercussão da palavra de Deus, no compromisso que foi pregado aqui de forma tão poderosa, tão própria pelo nosso irmão, que a sua casa seja essa fortaleza inabalável, esse escudo intransponível, esse abrigo que o inimigo não pode destruir, os joais de Deus, o fruto de Deus para esta geração. Que você possa levantar sua voz e orar com poder nesta noite, declarando em nome de Jesus: o inimigo não passará, ele não vai atravessar a minha casa, a minha família. Eu sou Joseba, eu sou Joiada para esta geração. Não passará, não vai levar nossos pais, não vai levar nossas crianças, não vai levar nossos adolescentes, não vai levar nossos jovens. Se depender de mim, do meu testemunho, do meu compromisso de multiplicar a palavra de Deus, não vai passar por mim. Por mim não passará, em nome de Jesus. Eu serei a diferença. Erga a sua voz, pode orar enquanto eu falo, pode liberar essa palavra de poder, de unção, de virtude, de que por você não passará, pela sua família. Se depender do seu compromisso de multiplicar a palavra de Deus, o seu compromisso de repercutir essa palavra, de semear essa palavra, se depender de você, não passará, não vai assassinar, não vai destruir os frutos de Deus para esta geração, as sementes de Deus para esta geração. Se depender de você, não vai passar. Declare nesta noite em oração, na presença de Deus. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, pode me gastar, pode queimar a minha vida, a minha adoração a Ti, pode me transformar em instrumento Teu, para que as sementes Tuas para esta geração não morram, não pereçam, não sejam destruídas. Declare em oração nesta noite. Pode orar nesta noite, pode declarar em oração nesta noite. Aleluia. Provérbios 24, 11 e 13 diz: livra os que estão destinados para a matança e aqueles que estão sentenciados para a morte. Livra. Você é Joseba para esta geração, você é Joiada para esta geração. Levante-se com autoridade, com poder para esta finalidade. Deus te fez nascer nesse tempo, nesse século, nesta geração de desafios nunca antes sobrepujados na história da humanidade. Deus te fez nascer agora para esta finalidade, para que você tivesse essa participação por demais poderosa, por demais gloriosa. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com nossas limitações, com a nossa pequenez, estamos aqui com nossas falhas, Senhor, estamos aqui, Senhor, com tudo que o Senhor sabe e não pode ser escondido aos teus olhos. Bem como Joiada, bem como Joseba tinha suas limitações, nós também temos as nossas, mas toma-nos, Senhor, e usa-nos de acordo com o que lhe apraz. Usa-nos para frustrar os planos do adversário, Senhor. Usa-nos para frustrar os planos do inimigo contra nossas crianças,
nossos juniores, contra nossos adolescentes, contra nossos jovens, contra nossas famílias. Senhor amado, nos torna chamas incandescentes, inextinguíveis, no zelo pela Tua palavra, no zelo pela Tua causa, no zelo pela Tua obra, Senhor, que nós possamos repercutir aquilo que se referiu ao Messias. O zelo pela Tua causa nos devora, e a afronta dos que te afrontam caíram sobre nós. Ó Senhor, que nós possamos sentir o peso da responsabilidade que está sobre nós, crentes brasileiros, esse país que o Senhor escolheu para que esse país fosse instrumento Teu para repercutir o Evangelho nesse tempo do fim, ó Deus amado. Então estamos sob cerco do adversário, Senhor amado. Nos levanta com poder nesta hora, para que o espírito de Atalia seja frustrado, seja derrotado. No nome de Jesus, nos toma com unção, com Tua virtude, com Teu poder. É o que nós oramos, é o que nós suplicamos e agradecemos. E que desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que as próximas horas possam ser horas em que a chama do Espírito Santo de Deus, na mesma unção, na mesma virtude que acendeu de forma inextinguível homens como Joiada e Jeoseba, esta mesma chama possa estar acesa de forma inextinguível em teu coração. E nesta geração, para a glória do nome do Senhor Jesus, você possa mostrar valorosamente a que veio. Cumpra-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana no perto da graça e do sangue. Deus abençoe e muito obrigado.